Senhor no médio da casa, com a orientação de doutora Cristina Santos, com o tema Aborto, uma arma contra os inocentes. Então, trouxemos uma pequena reflexão de um livro em que Francisco Cândido Xavier, sobre a orientação do seu mentor Emmanuel, nos trouxe várias citações, em que ele intitula Encontro de Paz. Nestas várias citações, trouxemos a conclusão da vida. Então, o que é que Emmanuel quis nos ensinar? Quando pediu para o médico Francisco Cândido Xavier psicografar essa mensagem. Então, ele diz: diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer, de quando a quando, pelo menos, ligeira pausa para pensar, de maneira a observarmos o rendimento das horas que a vida nos atribui, no território do tempo. E se no curso de nossas reflexões ponderarmos o montante das bênçãos que temos recebido, das vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda, os resultados contraproducentes da irritação, do caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, do lado escuro das reclamações, do peso morto das aflições sem proveito, das calamidades da violência, dos prejuízos do desânimo, nas lições que podemos extrair das provas dignamente atravessadas, a importância da indulgência, dos donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós, a fim de consolidarem a própria segurança, do poder da gentileza para construir a benemerência, o respeito em torno de nossa vida, o alto significado da compreensão e da tolerância, que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos. E nos testemunhos de amor e cooperação do que somos capazes para contribuir, os mensageiros do Cristo, na preservação da paz e do bem sobre a terra. De certo que, acima de qualquer desgosto e insucesso, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho, sem nos afastarmos da paciência hora alguma. Então, a nossa conclusão da vida não está na resolução imediata, está na paciência, na calma, na espera, que resulta no tempo para isso. O tema que será abordado hoje, muitas vezes esses seres que abordam por essa questão, é quando ele não para refletir, não tem a paciência de esperar, e não aguarda o tempo para mostrar o discernimento. Então, que reflitamos que a conclusão das nossas vidas, dos nossos atos, dos obstáculos que nós enfrentamos, são momentos em que devemos refletir para nos auxiliar a evoluir. Então, é nesse mesmo momento que reflitamos. Aguardemos o tempo, com paciência, com calma e resignação. Que Deus abençoe a todos vocês. E diz ao nosso irmão que faça a prece. Este momento, vamos mentalizar que isso foi Deus, nosso Pai, tu que és todo poder, justiça e bondade, que seja a tua luz a nos guiar. Mostra a verdade àqueles que estão perdidos. Que seja teu amor a nos abrandar os nossos corações, os nossos pensamentos e as nossas ações. Que seja feita a tua vontade, e não a nossa. Hoje, agora e eternamente. Nesta rogativa, com a prece já iniciada pelo nosso irmão, só queremos agradecer a mais um momento de reflexão e de entendimento, e aos nossos anjos de guarda que estão nos assistindo.
Pedimos a nossa mestra, doutora Cristina Santos, a nos ensinar. Que a paz de Deus, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos nós, hoje, agora e eternamente. Que seja a boca, uma arma contra os inimigos. Para iniciar a nossa palestra, vamos começar aqui por esse gráfico, mostrando toda a consequência de uma gestação interrompida. Dentro desse processo, o órgão que foi fecundado, houve a fecundação, porque Deus assim permitiu. O aborto é uma agressão à justiça divina. É uma violação do direito da vida daquele ser que não consegue se defender. Daquele espírito que está ligado ao cordão umbilical, tanto material, como perispiritual da mãe. Quando a gestação é anunciada, esse espírito que vai reencarnar, ele entra do outro lado em plena felicidade. Imagina. De repente, essa felicidade é interrompida por uma notícia. A sua gestação vai ser interrompida pela sua própria mãe. Pelo fator psicológico nesse espírito, já é complicadíssimo. Ser rejeitado pela própria mãe, para que esse ser venha se recuperar, sabemos que não é fácil. Lembramos que a mulher tem o dom da vida. A responsabilidade, tanto dela como do homem, são idênticos. Porque, na realidade, esta mulher, ela não iria engravidar sozinha, de nenhuma forma, com responsabilidade compartilhada. Se essa responsabilidade é compartilhada, não adianta também o homem querer se isentar de tudo, de nenhuma forma, e querer jogar toda a responsabilidade para cima da mulher, se ausentar de qualquer culpa para não assumir aquela paternidade. O espírito que foi rejeitado, ele sabe que essa rejeição não aconteceu só por causa da sua mãe. O seu pai também teve uma grande influência sobre isso. E essa influência, muitas vezes, está o fator econômico, né? É o que mais pensa. O fator econômico, na realidade, para algumas mulheres que estão casadas, e homens incompreensíveis, percebemos que o filho não desejado, a primeira coisa que coloca na frente é: como eu vou criar? Como eu vou alimentar? Olha, se esse espírito está vindo para aquele lado, não se preocupe quanto a isso. Primeiro, lhe dê a oportunidade de viver. Depois que ele viver, Deus abrirá o seu caminho para que esse espírito tenha o seu pão de cada dia. Mas dentro da visão materialista da Terra, muitos não pensam assim. Pensam completamente errados. Será possível que você vai matar em nome da economia? Será possível que você vai negar a oportunidade desta pessoa viver porque simplesmente você não pode alterar o fator econômico da sua família? Será que o dinheiro vale mais do que a vida? Passamos a pensar nessas indagações que eu estou fazendo aqui e observando vocês. Primeiro, porque o espírito vem em busca do alimento moral. Ele não vem em busca do alimento só material. O fator principal dentro do lar é a harmonia. O resto virá por acréscimo dentro do processo de evolução material que aquela família vai merecer ou não. Mas o que acontece? O homem é desesperado. A mulher também. Por quê? Se existe amor, por que não pode existir vida?
Se os dois se amam, por que estão negando essa semente da vida? Impedindo que essa semente venha a esse planeta. Vemos que são dois espíritos completamente conflitados, que estão visualizando aí o poder econômico. Primeiro eu tenho que passar nos anos. Depois eu tenho que ser chamada. Para depois se pensar se esse espírito vem ou não. Se esse espírito for uma entidade que você praticou muito mal com ele em vidas passadas, ele não vai lhe perdoar. De forma nenhuma. Você está negando a ele a vida, não é outra coisa. Em nome de quê? Do seu bem-estar, da sua satisfação pessoal, do orgulho social, onde muitas vezes, eu sou muito nova para engravidar. E por que ele se preveniu? Você é nova para se engravidar, e para se prevenir você não é, né? De jeito nenhum. Então, quando a gente coloca essas responsabilidades entre o homem e a mulher, é para que eles raciocinem o que eles estão fazendo. Porque se existe uma prevenção, através de anticoncepcional, preservativo, se essas pessoas se amam, estão juntas, tendo relações sexuais, o que impede dessa pessoa, de repente, engravidar e depois querer matar? Por quê? Não existe amor. Se vocês estão dizendo que é amor, estou entendendo como amor. Mas se vocês matam, eu não entendo isso por amor, não, viu? Entendo isso como negligência. Negligência à vida daquele ser humano que precisa viver. No entanto, você tira toda a oportunidade desse ciclo. Ao tirar essa oportunidade, temos que entender que a ligação desse espírito com o pai e com a mãe é uma ligação de afinidades, ou de antipatias, de vidas passadas, sendo de afinidades, o defeito que ele tem, você também tem. Mas pode ser que ele não tenha o defeito que você tem, de matar. Talvez esse espírito não tenha esse defeito. E observamos, muitas vezes, mulheres casadas com seus maridos, que estão tendo todo um ciclo de gestação, porque não querem gastar. Mas gastam com carro, gastam com apartamento, gastam com viagens. Ora, para isso você tem dinheiro. Para valorizar a vida, você não tem. Para ter amor àquele ser, você não tem. Dinheiro passa, vida é eterna. Você está dando uma oportunidade a um espírito. Que ele pode ser o seu amigo, ou pode ser o seu inimigo de vidas passadas. Você está dando uma chance para ele. E ele precisa dessa oportunidade. Quando esse ciclo de gestação é interrompido, o que acontece? O ciclo de gestação é um ciclo que pode ser de 7 meses, de 6 meses, pode ser um ciclo que chega até os 9 meses. Quando esse aborto acontece espontaneamente, o organismo rapidamente ele volta ao estado normal depois de 90 dias. Isso acontece na formação perispiritual. Isso quer dizer o seguinte, que todas as camadas do perispírito, no caso do aborto espontâneo, aquele feto não tinha condições de ser gerado, porque a justiça divina observou que havia deformações e esse espírito não teria que passar por isso. O organismo expulsa naturalmente. O espírito compreende. Ele terá uma nova oportunidade. O aborto espontâneo está na lei da natureza. É uma lei da natureza. Então, se está dentro da lei da natureza, ele não é crime. De uma forma. Os animais, geralmente, acontece isso com eles. Então, o ser humano também está dentro desse ciclo da vida da natureza. Mas isso aqui é espontâneo. O organismo expulsa para fora. Todos esses fletos aqui do aborto espontâneo, o que é que acontece? Ele enfraquece. Se ele enfraquece, o fluido vital que está alimentando a criança, certamente, ele vai cessar. Cessando, fica o fluido vital da mãe. Esse fluido vital da mãe não tem mais ligação com ele, porque ele está sendo espontaneamente abortado. Quando acontece esses casos, então,
não acontece nenhum dano no organismo da mulher. Esse período, que a gente chama período de acomodação das camadas perispiritual, vai durar 90 dias e pronto. Não vai acontecer nada. Agora, um aborto provocado, aí é complicado. Primeiramente, porque a gente vai perceber que no aborto provocado, todas as potências dos plexos aqui ó, estão ativas. Energia vital sendo produzida para alimentar o feto. O feto recebe uma carga dessas energias, devolve para a mãe também. Há uma troca de energia fluídica entre o espírito e a mãe que está ali. Ó. Essa troca energética, ela vai existir até o período de 9 meses. Por motivo de egoísmo, fraqueza psicológica. Muitas vezes, por motivo de beleza, porque alguns dizem assim, eu não quero engordar quando engravidar. Se eu começar a engordar, eu aborto. Brincar com a vida por causa de quê? De corpo perfeito e espírito ignorante. Como é que nós podemos fazer isso com a vida dos outros? Nós não temos o direito de fazer isso com a vida dos outros. E, no entanto, a gente percebe que algumas classes de mulheres conservadoras dos corpos físicos e violadoras do direito da vida, eu posso chamá-las assim, violadoras do direito da vida. Essa violação do direito da vida, por causa de um corpo físico, pode lhe custar a própria vida. Aquele espírito está ali, ó, numa atividade que a gente chama de atividade máxima de tudo vital, ligado todos os laços aqui aos plexos, aos fatores orgânicos da mãe, e de repente a mãe resolve matar. Em nome da economia, em nome do corpo físico, em nome de quê? Do abandono do marido, que ele também vai responder por isso, ter feito isso, em nome do concurso que ela vai passar, e se esquece que a vida vale muito mais do que isso. Quando o espírito observa essa rejeição, ele entra em estado depressivo no mundo espiritual. Ele se sente um nada. Está diante desses seres ligados à mãe, e ele apelando pela vida, e a mãe, o pai, negando essa oportunidade, isso é deplorável no mundo espiritual. Muita gente tenta, com essa equipe de psicologia, de todas as formas, fazer com que aquele espírito se reanime e para mudar o destino daquela mulher que pretende realizar esse aborto. Conversando com seu anjo de guarda, durante a noite, quando ela sai do corpo físico, conversando com ela, mostrando a ela que ela é a autora da vida. E quem é a autora da vida não tem o direito de tirar a vida. Aí vem algumas posições feministas no Brasil, né? O corpo é da mulher e ela faz muito bem o que quer. O corpo é seu, mas a vida é de Deus. O corpo é seu. Agora, o que está aqui, ó, no útero, é uma semente plantada pela justiça divina. São duas vidas. Uma tem aqui, ó, a dependência de pensar e de agir. A outra não. Está em formação. Está errado. A outra não pode ser eliminada de nenhuma forma. Desconcordamos. A mulher tem o direito de fazer o que ela quer com o seu corpo, mas com a vida não. Com a vida jamais. Então, o materialismo é tão grande, a ambição é tão grande nesse ponto de vista, que se esquece de separar dois seres distintos. A vida formada e a vida que está se formando. São duas diferenças enormes. Então, a vida que está se formando merece respeito. Esse respeito tem que se ter esse espírito. Ele está ali, vivendo perturbações espirituais, vem uma nova reencarnação, tentar uma nova oportunidade, aí, de repente, o que acontece? Um grupo de mulheres desorientadas começa a fazer campanha para liberar o aborto. Imagine só. Quem dá a vida se propõe a lutar pela vida. Não é lutar para fazer dentro do seu útero um verdadeiro cemitério de espíritos.
que você está eliminando a cada ano. Isso não pode acontecer, principalmente num país religioso chamado Brasil. Isso não deve acontecer de nenhuma forma. Mas o que acontece? Muitas vezes, a gente confunde liberdade, sabe por quê? Com péssimas escolhas. Ah, eu tenho a liberdade de fazer. Eu estou num país democrático. Porque você está num país democrático, você vai matar seres inocentes. Se você tem coragem de matar, deixe ele nascer. Olhe para ele, para você ver se você tem coragem de fazer isso. Agora, quando você mata ele aqui, você está praticando o mesmo crime se matasse ele fora do útero. É o mesmo crime para a justiça de Deus, que você vai ter que responder. Mas algumas mulheres da classe alta, né, feministas, lutadoras dos direitos da mulher, não sei, são o direito da mulher mesmo, lutar para que as mulheres matem, eu posso chamar isso de direito? Eu não chamo isso de direito, eu chamo isso de crime. Sabe por quê? Nos 10 mandamentos, o que é que diz? Não matarás. Não é isso? Não matarás. Então, quando Deus colocou esse mandamento, não matarás, está incluído todos os seres da natureza, principalmente o ser racional, o ser pensante, que está ali. E por que você vai violar essa lei em nome de quê? Do Estado? Também não dá para entender. Violar essa lei no nome do Estado não dá para entender de nenhuma forma. Por quê? Se o Estado tivesse uma política de reprodução, iríamos perceber que não haveria mais aborto no Brasil. Mas o que acontece? O Estado não tem uma política de saúde para a mulher. Me diga qual é a política de saúde que tem. Um exame ginecológico não se faz. Uma cultura de material não se tem, porque não se tem material. Ah, mas se tem material para matar e não tem material para fazer prevenção. Não dá para entender. Prevenção não tem, mas se você quiser abortar, tem todo o material esterilizado. Não dá para entender. Ora, nós temos que evitar esse crime silencioso com essas criaturas. Nós temos que compreender que são filhos de Deus que estão ali, ó. Por mais problemático que seja esse espírito, ele merece uma oportunidade. Se ele errar, o problema é dele. Você não errou com ele. Ele que errou com você. Mas quando a gente percebe essas políticas de saúde para a mulher, são um verdadeiro fracasso. Sabe por que eu digo que é fracasso? Porque o índice de câncer de colo uterino é altíssimo, certo? Câncer de mama altíssimo. Quer dizer, se existe uma política, tem que existir uma redução. Mas se existe um aumento, é porque essa política de saúde para a mulher não está funcionando de nenhuma forma. Se não está funcionando, o que é que eu vou fazer? Matar os seres inocentes? Condenar ele a uma pena que ele não pode se defender? Que ele não tem direito a um advogado? Criminalista, eu aconselho, viu? Não tem direito a um advogado criminalista? Simplesmente, as feministas do Brasil dizem, não, o corpo é seu, você pode fazer o que quiser. É interessante quando eu coloco esse assunto. Eu não vejo nenhuma mulher dessa preparar um enxoval com a criança. Por que elas estão preocupadas em matar? Me diga só. Eu não vejo nenhuma mulher dessa chegar com a lata de leite para dar uma mãe família. Me diga mesmo. Mas, o que acontece? As feministas, elas são bancadas, sabe por quem? Pelas clínicas mundiais de aborto. Interessante. O brinco que a senhora usa custa a vida de seres humanos. Entenda isso? O colar de pérola que a senhora usa, toda feminista, custa a vida de crianças. Porque como é que vai existir ONG no Brasil para matar seres humanos? Isso é uma aberração. Que nós não concordamos de nenhuma forma, não. E, de repente, o que é que nós observamos aqui? Os feministas que vão para as redes sociais, que vão para a rádio e televisão, defender o aborto. Certo? Ora, você está defendendo por quê? Você está defendendo o aborto porque
Você acha que o seu pensamento, a sua opinião está correta? Ou você está recebendo para isso? Para matar os seres inocentes? Eu acredito que a segunda alternativa é a mais certa. Você está recebendo para matar esses seres humanos. Feminista, lembre-se, o apartamento que você está custou vidas. E esses espíritos não irão perdoá-los. Vão atrás. Vão se vingar de tudo isso. O carro que vocês receberam das clínicas internacionais de aborto, que querem se instalar aqui no país pela miséria da mulher brasileira, pela falta de saúde pública, isso é verdade. Então, o que acontece? O Brasil é um mar negro de mulheres abandonadas, sem destino, e o Estado tem que oficializar o aborto. Eu aconselho ao Estado. Cada mulher que o Estado mandar abortar, bota um selo federal, por favor, nelas, viu? Porque o crime é de vocês também. E responde também por isso. Desconcordamos por completo. Porque quando vemos as mulheres do Nordeste corajosas, mulheres que tinham 15 filhos, não era isso? Que tinham 10 filhos, diziam, olha, se 10 come, um come, deixa vir. Vai ter que nascer. O Nordeste tem essa origem. Mulheres corajosas, dispostas a enfrentar tudo, que estavam lá na roça, que dividiam o pão com os filhos que tinha. O Nordeste não merece nenhuma clínica de aborto aqui, não. Muito menos o Brasil. Por quê? Vai pegar uma adolescente desesperada, sem ter feito nenhuma prevenção educativa quanto à questão de relação sexual, e, de repente, porque essa adolescente está escondendo dos pais, não, vai ter que abortar. A adolescente chega lá, no hospital público, e diz, eu fui estuprada, eu estou grávida. Tem direito a aborto agora, hein? Veja só. Sem fazer nenhuma investigação, você vai matar um ser, sem saber que aquilo é verdade. Então, vemos que essa política educativa na área sexual, ela é um fracasso. Me desculpe que ela é um fracasso. E vou dizer a vocês por que ela é um fracasso. Sabe por quê? Propaganda de preservativo só existe na época de carnaval. É ou não é? Não é isso? E, além do mais, coloca o jovem com a carinha bem bonita, entendeu? Atraente, dentro de uma folia sem responsabilidade nenhuma. O jovem brasileiro não é assim mais não, viu? O jovem brasileiro, ele se forma aos 25 anos de idade. O jovem brasileiro, que é um país diferente, não esse país que eles estão vendo aí, mas a mídia selvagem que me perdoe, viu? É mídia selvagem mesmo. A forma de agressão à juventude, que eu não concordo, também é impressionante. Sabe por quê? Pega os jovens bem maquiados, bem vestidos, simula lá uma folia e depois o governo diz que o preservativo é de graça. Veja só. Ele incentiva seu filho a ter a primeira relação sem ter nenhuma experiência. Veja que situação é essa, viu? Quando incentiva o seu filho a ter a primeira relação sexual, essa primeira ele vai dar o preservativo. A outra, você se vira, viu? Você se vira. Se você não tem para comprar, vai pegar um HIV, um HPV, e assim sucessivamente. Mas você se vira. Primeiro é o incentivo. Isso é viciação mental, juventude. Como é que você pode conduzir a juventude de um país dessa maneira, desse modo? Então, nós concordamos que a prevenção, através de preservativo, deve existir, mas fora da promiscuidade, certo? A gente está criando mente promíscua. É ou não é? Você usa o preservativo e quantas mulheres você quiser, você pode pegar. Não é assim que funciona? Veja só. Espera aí, e o sentimento humano? Fica onde? Me diga só. Mas a mídia selvagem ainda insiste. Coloca garotas também, muito bonitas,
onde a adolescente em casa está ainda dentro de um processo de recuperações de vários hormônios que está surgindo nela, reabilitação psicológica dentro da sociedade, onde ela é cobrada. Se essas adolescentes não têm um preparo em casa, quem vai educar é a mídia selvagem? Me diga só. Como você vai conduzir o seu filho? Porque diante de uma TV está toda a influência e todo o incentivo. Nós estamos dando liberdade demais ao mal. Não podemos fazer isso, não, viu? Todas as vezes que a Terra deu liberdade demais ao mal, a justiça divina entrou em cena e intervenção. Intervenção sobre o planeta. Mortes coletivas, perturbações, epidemias, catástrofe. Sabe por quê? Quem manda aqui ainda é Deus. Não é os homens. Espera aí. Vocês, quando vieram do mundo espiritual, estão aqui porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele quer que todos os governantes mundiais eduquem os seus filhos. Porque aquele que está na posição de governar, ele tem responsabilidade coletiva. Se, por exemplo, houver uma decadência moral, ele responde por cada espírito que se matou naquela época. Ele responde por cada suicídio praticado. Ele responde por cada aborto praticado. Ele responde. Ele é chefe de Estado. Sendo chefe de Estado, ele vai ter que responder por isso. Mas o que a gente percebe é uma liberdade sem limite. Quando eu digo liberdade sem limite, o que é que acontece? Nas escolas públicas, a gente percebe isso. Quer dizer, na escola pública é proibido a professora falar sobre educação sexual, mas é liberado para o aluno praticar. E dá para entender uma coisa dessa? Não dá para entender de jeito nenhum. Porque se alguém for explicar alguma coisa em sala de aula, de repente o que acontece? Não pode, de jeito nenhum, não é sua área. Então, olha, se você vai educar 6 que pega camisinha de graça em posto de saúde, isso não é educação. Aí não é educação, libertinagem. Nada mais do que isso. Porque esses seres, eles perdem o controle da prática sexual. Perdem o controle do sentimento interior. E, de repente, o que acontece? Aquela adolescente engravidou. Agora, quem incentivou aquela adolescente a engravidar? A mídia. Foi quando o incentivo começou de lá. Se a gente for combater o aborto, espíritas, se nós formos combater o aborto, nós temos que mostrar os culpados inocentes, viu? Porque o inocente é o ser abortado. Os culpados, os que incentivam e os que praticam. Temos que mostrar tudo isso. Não vamos ter medo de mostrar os culpados, como estou fazendo aqui agora. Os culpados são esses. Quando você tenta omitir os culpados, você não está defendendo o aborto, você está com medo. Só isso. Porque se tratando de vida, eu defendo a vida. Muitas vezes eu digo aos meus trabalhadores, veja só, como eu amo a vida. Certa vez eu peguei um escorpião aqui. Vou matar. Não, é vida. Não mate. De jeito nenhum. Coloca dentro de um copo, joga numa galeria. E é barato. Não mate. Eu vou barato. Mas aí que está. Vamos lá. Esses animaizinhos chamados escorpião, é que ele faz o controle de praga. Ele não vai estar dentro de um lago. Mas se ele está dentro do esgoto, ele faz esse controle. A gente só pensa em matar, pessoal. Veja como nós somos. Como nós temos que mudar. Tudo é matar, matar, matar. De tanto pensar em matar, chegou no seio inocente. A criança. Por quê? Não posso me incomodar. Algumas adolescentes é interessante. Também são culpadas. Preocupa a mãe em tudo. Veja só. De repente, engravida, tem um filho. E quando tem um filho, faz. Eu não tenho paciência com o menino. Porque você foi pego. Diga só. A sua mãe já lhe criou. Agora você vai criar o filho que é seu. É responsabilidade sua. Não é da sua mãe de nenhuma forma. O que é que acontece? A mãe teve a paciência. A mãe permitiu a gestação. E a adolescente, de repente,
ela agora é mãe, independente da idade. Ela vai ter que pensar como mãe e agir como mãe. Mas muitas vezes as avós são culpadas disso. Por quê? Acolhe o filho e dá liberdade à filha de arrumar outro filho. E outro filho. E ela nunca vai assumir a postura de mãe. E diga só, a criança não tem nada a ver com isso. Eu concordo com muitas avós. Elas têm que acolher. É a avó. Agora, a responsabilidade é dela, lembre-se disso. Porque se esse espírito, na trajetória dele, ele falir, quem responder? Independente da sua idade, ela vai ter que responder. Para a justiça divina, o que existe é maturidade espiritual. Então, se uma adolescente não está preparada para engravidar, ela fuja da mídia selvagem. Quando vemos programas de televisão, é interessante colocar isso aqui, que isso inclui tudo. São armas realmente para exterminar a criança. Programas de televisão, às 5 horas da tarde. Imagine só. Adolescente disputando adolescente. Imagine só. E outra dizendo para a outra, você é muito careta porque você é virgem ainda. Eu não sou mais. E por que você não perde logo a virgindade? Isso é o que a mídia selvagem transmite. O que é que você espera dessa sociedade? Me diga isso. O que é que você espera de uma juventude, uma equilibrada e a outra totalmente desequilibrada? Me diga só. São motivadas pela informação. A informação que está ali, ela está equivocada, está errada, ela não está educando de nenhuma forma. São muitas contradições. A gente amanhece o dia aqui e não termina tudo isso. Agora, é interessante. Uma criança de 10 anos de idade, que estuda no horário da tarde, e não pode ajudar o pai no horário da manhã, sabe por quê? Não pode, é trabalho infantil. Não pode de jeito nenhum. Olha, o pai vai ser preso se fizer isso. Mas, espera aí, a mídia selvagem incentiva um adolescente de 13 anos a fazer sexo e não acontece nada, seu juiz. Me diga o que é está acontecendo. Condenar um pai à prisão porque o filho estuda no horário, não pode trabalhar no outro, não pode. Mas a mídia selvagem pode incentivar a bebida, pode incentivar a primeira relação sexual do seu filho e ficar por isso mesmo. Veja as quantas e quantas contradições. Essas contradições, nós, espíritos, estamos atentos para tudo isso. E vemos isso como uma grande vergonha social. Se é para ter direito para todos, então vamos ter direito para todos. Então, ninguém tem o direito de se envolver na vida do seu filho. Só você. Então, a partir do momento que a gente observa esses programas de televisão, quem incentiva, quem instrui, de que forma vai fazer, e até a disputa de adolescente. Veja só, quando diz assim, olha, eu acho que eu sou o primeiro a tirar a virgindade dela. Existe concorrência, ali está um ser humano, não está um objeto, não. E, de repente, aquelas adolescentes que estão ali, que são de menores, não há nenhuma punição para a rede de televisão. Não são de menores? Por quê? Ora, isso não é indução? Isso não é crime? Quem é advogado aqui sabe disso? Isso não é crime? Você não está induzindo? Ora, quer dizer que a mídia selvagem pode fazer essa indução. De repente, o pobre é induzido, ele é condenado. Mas a mídia selvagem, ela faz e não há nenhuma condenação. O que é que a gente vai encontrar nisso tudo? Pré-adolescente com 13 anos, grávidas. Veja só, 13 anos de idade, 12 anos de idade, grávidas. Aí, de repente, o que é que acontece? O Estado se isenta de toda a responsabilidade. Aí diz, ela só tem 13 anos e não pode. Não pode, tem que matar, né? Aí tem que matar, tem que tirar a criança. Mas, me diga uma coisa, qual é a condenação que a mídia selvagem tem? Nenhuma. De onde começou a origem? Para ser justo, se você incentiva e o ato acontece, você teria que indenizar a pessoa
que você incentivou. O correto seria isso. E, na verdade, nada disso acontece. O que nós vemos é uma juventude sendo bombardeada de todas as formas. Então, o adolescente que está representando o ator não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o Estado, não respeita ninguém, não respeita o padre, não respeita a freira. Que mundo é esse que vocês estão vivendo? Onde você está educando um produto que vai para a sociedade, que é o ser humano. Você está fazendo isso. E se essa pessoa chega na sociedade, mata, rouba aquele celular seu, vamos ver a origem de onde começou? A mídia selvagem. Mais uma vez. Por quê? Nos programas de adolescente, o malfeitor, ele é o mais perverso. É interessante. O bonzinho é o tolo, é o enganado. Veja só que situação. Quem é que vai ter mais destaque dentro da sociedade? Vai ser aquele em que o escritor colocou ele como aquela pessoa que vai fazer a maldade e vai chamar a atenção. O adolescente vai se espelhar por esse aqui, ó. Por aquele que está fazendo a maldade. É preciso que as pessoas parem e pensem. Se aquele programa não está trazendo resultado para a sua família, por favor, desligue e valeu o Evangelho segundo o Espírito. É melhor. Pegue a Bíblia. Faça isso. Valer. Porque aquilo é uma poluição visual, aquilo é uma poluição sonora e mental, que está dentro do seu lar. Informação boa, eu concordo. Ninguém está pregando fanatismo aqui, não, religioso, não. Concordo, sim. Mas quando você coloca vidas sobre jogo, vidas que o escritor não dá nenhum valor, você está participando, você é cúmplice de tudo isso. Se todos nós queremos ser felizes, vamos lutar por essa felicidade. Se a gente não lutar por essa felicidade, o mal é algo que entra nos nossos corações e se armazena na nossa alma. Muita paz para todos. Doutora inspiração. Só queremos agradecer pelos ensinamentos recebidos, né? Tivemos a oportunidade. Mais uma semana, mais um ano. A doutora Cristina Santos e toda a equipe espiritual. Pedimos a mesma que faça a festa. Jesus nos falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em mundos onde eu passei, morri pela verdade, e pela verdade pretendo morrer muitas vezes. Que Jesus e que Maria Santíssima abençoe a todos nesse país. Muita paz para todos. Então, com toda a consistência, não é? Tanta reflexão que levaríamos para a nossa vida, para os nossos